Essa daqui é a Luciana Sandrone, autora de todos os Ludes que vocês conheceram um pouco de cada um. Alguns vocês conheceram inteiro, outros não. Como você criou a Lude? Bom, gente, boa tarde. Que bom que tá aqui com vocês para a gente fazer essa entrevista e depois na feira vou estar aqui também. Então, a Lude, ela foi criada eu acho que de uma leitura que eu tive, assim, que eu escrevo desde adolescente, escrevia poesia, adorava poesia. E aí, na hora de escolher a profissão, eu gostava de ler, eu gostava de poesia, então eu fui fazer letras, literatura. Vários escritores, grandes escritores, né? Clarice Lispector, Machado de Assis, vários escritores. Só que, de repente, eu fiz um curso sobre um escritor que vocês devem conhecer, que é o Monteiro Lobato. Como surgiu a ideia de você levar a Lude para o passado? Boa pergunta. Pois é, aconteceu o seguinte, a Lude, vai à praia, ela ganhou uma orelha. Vocês conhecem a orelha do livro? Isso aqui é a orelha do livro, né? Aí foi meu primeiro livro, então eu tive que ser apresentada por um escritor, o Luiz Raul Machado, e aí nessa orelha ele escreveu: espero que a Lude continue. E aí ele que deu a ideia para eu continuar com novas aventuras da Lude. Aí eu fiz a Lude na TV, e aí eu notei que Lude vai à praia, Lude na TV fala só um pouquinho lá do Rio, mas é um livro sobre a televisão, né? Então, nesses dois livros, eu vi que a Lude era muito ligada ao Rio, que ela era carioca, que ela morava aqui no Flamengo. Então, pensei que eu gostava muito de passear no Rio do centro da cidade, na Praça 15, na Rua do Ouvidor, na Colombo. E aí eu pensei, e se eu fizesse um livro falando do Rio colonial, do Rio antigo, né? E aí eu tive essa ideia dela ir para o passado, mas que lugar do passado? Que época do passado, né? O que te inspirou em fazer os livros em geral da Lude? Olha, eu acho que o que me inspira é o Rio e a história do Rio, né? No Lude vai à praia, no Lude na TV, eu me inspirei da minha infância, da praia, né? Que eu ia muito à praia. No Lude na TV, que eu gostava muito da televisão, né? Aí, no Lude na Revolta da Vacina, foi a história do Rio, a história do Brasil, que me estimularam, me inspiraram, né? Por que você quis botar o Dom João na sua história? Por que não? Olha, essa é muito boa pergunta, porque o Dom João, a gente sempre brinca que o Dom João VI, né, é um imperador, um rei gordo, comendo coxinha de galinha, né? Mas não, ele foi muito importante para o Rio de Janeiro. Olha só, Dom João, quando veio para cá, para o Rio de Janeiro, ele fez uma coisa muito bacana. Primeiro, a gente só podia vender coisa e comprar coisa de onde? De Portugal. De Portugal, né? Nós éramos colônia de Portugal. Aí ele abriu os portos, quer dizer, a gente podia agora comprar e vender coisa da Inglaterra, né? Principalmente da Inglaterra, da Europa. E ele também fez a Biblioteca Nacional, né? Ele trouxe os livros antigos, os tesouros lá de Portugal, trouxe para cá, para o Rio. E aí ele também fez o Jardim Botânico, foi ele que criou, né? Então ele fez muita coisa, ele fez escolas públicas que não tinha escolas. Então, muita coisa ele fez. Qual foi a sua intenção de criar o livro Lude e os Fantasmas? Olha só, a minha intenção primeira
é sempre divertir, né? A Lud é para divertir, para rir e tal. Porque eu tenho um momento que eu pesquiso, mas tem um outro momento que eu tenho que criar uma história divertida, né? Então, a primeira coisa seria divertir, né? Mas a segunda coisa também seria despertar a curiosidade de vocês para conhecer a Biblioteca Nacional, que é linda, maravilhosa, tem salas lindas, né? E tem livros super importantes que estão lá, escondidos nos cofres da Biblioteca Nacional, né? E também saber da história da Biblioteca Nacional. Você saber que ela veio lá de Portugal, livros de 1500, mapas super antigos, né? Por que você criou um livro sobre a sua infância? Pois é, eu tive essa sorte de ter tido uma infância assim, com um avô que tinha um terreno numa ilha, né? Então, meus irmãos, a gente sempre falava, assim, nós mais velhos, a gente começava a lembrar das coisas da ilha, como é que era a canoa, como é que era a praia, a vovó, o que a vovó contava. Minha avó, o que a gente fazia de noite. Então, toda hora a gente ficava lembrando. Aí a minha mãe falou, por que você não escreve para você lembrar sempre da ilha? Né? Porque, às vezes, eu contava alguma coisa e os meus irmãos não lembravam. E, não, eu lembro, era assim. Como surgiu a ideia da Lud de limpar a Baía de Guanabara? Pois é, essa ideia da Lud vai à praia foi o seguinte, eu, assim, sempre ia à praia, né? Gostava muito de praia, quando era pequena. E aí, de repente, nos anos 80, assim, é que se começou, no século passado, né, a se falar de ecologia. Não se falava em poluição do mar, não se falava em poluição do mar, poluição do ar, ninguém falava disso, aqui no Brasil, pelo menos, né? E aí, nos anos 80, começou a se falar de que a gente tinha que cuidar das nossas florestas, das nossas águas, dos nossos mares e tal, mas só se falava, assim, do mico-leão-dourado, do boto cor-de-rosa, tudo lá na Amazônia. E aí eu comecei a perceber que, para você ir à praia, hoje em dia, né, e nos anos 80, você tinha que ver qual era a praia apropriada para o banho, né? Qual é a praia que está limpa. E aí eu comecei, gente, que coisa! E se eu fizesse uma história sobre uma praia bem suja e de uma menina que vai nessa praia e que ajuda a limpar essa praia, né? Por que as histórias da Lud acontecem só no Rio de Janeiro? Isso é difícil. Pois é, por isso, porque a Lud mora no Rio de Janeiro e a ideia da Lud é essa, assim, só fazer aventuras no Rio, né? Todo mundo pergunta, por que a Lud não vai para a Amazônia, ou por que a Lud não vai para França, para Portugal, para Inglaterra? Dizer que eu acho que ela só tem sentido aqui no Rio. Agora, eu posso fazer uma propaganda aqui de uma nova aventura da Lud, que vai sair do forno, espero, ainda esse ano, para a gente comemorar os 450 anos. Agora ela vai para uma floresta que tem aqui no Rio. Floresta da Tijuca. Qual foi a história que você achou mais interessante de criar, a mais legal, que você se inspirou mais, que você teve mais experiência? Pois é, essa pergunta é difícil de falar, porque todos os livros foram feitos com muito amor, com muito carinho, com muito interesse, né? Porque eu sou escritora, mas eu também sou leitora. Então, eu estou lá lendo o meu livro. Se eu estiver achando chato, não estiver rindo, não estiver me divertindo, eu acho que vocês também não vão gostar, né? Então, todos foram muito amados, criados, querendo que fosse o melhor, né? A minha não é bem uma pergunta, eu quero mais te dar uma ideia para uma história.
Eu tô pensando em uma história em que a Lud, ao invés de ir pro passado, vai pro futuro, mas não muito. Encontra ela adulta sendo a Marca jogadora de futebol. Uau, que máximo! Ela encontra ela mesma e ela virou uma jogadora de futebol. A melhor do mundo. Legal. Uma boa ideia. Obrigada. Thank you.